Então, nós aqui de novo, estamos com a disciplina Ontologia 1. Para quem não lembra, o meu nome é Elnura Gondim, e hoje nós vamos apresentar, na nossa primeira aula, somente o plano de curso. O que é o plano de curso? O plano de curso é um planejamento, é um modo como a gente imagina que a disciplina vai se desenvolver. São as linhas gerais que nós vamos trabalhar durante esse semestre. Isso aí é o que a gente pensa em toda a forma de procedimento que a gente vai ter durante o semestre. Isso chama-se plano de curso. E o que nosso plano de curso vai começar? Ele começa sempre com o ementário. Ementários são tópicos do conteúdo que você pretende desenvolver durante o decorrer da disciplina. Então, o nosso ementário aqui, ele começa com o seguinte tópico: a especificidade da problemática metafísica, conceitos metafísicos fundamentais, tipo ser, não ser, essência, existência, matéria, forma, acidente, substância, causalidade eficiente e final. E também outros, porque há muitos conceitos na metafísica. Por que eu chamo de conceito e não chamo de definição? Porque a definição, ela diz o que uma coisa é. E o conceito, ele é flexível, ele não fecha como fecha a definição. E tudo em filosofia a gente sabe que tem muito a ver com o momento histórico, com cada pensador. Então, isso aí não foge, a metafísica não foge disso. Então, conceitos como, por exemplo, essência, existência, matéria, a gente tem que ver em cada pensador o enfoque que eles estão dando para esses conceitos, né? Então, é por isso que eu boto conceitos metafísicos, não definições metafísicas. Então, partindo desse tópico, a gente vai ver aquilo que é mais específico da nossa disciplina, Ontologia 1, que é o quê? O problema do ser na ontologia clássica. O que é isso? Nós vamos ver a história do ser, como o ser foi tratado, como ele foi denominado em toda a ontologia clássica. Porque, como eu disse para vocês anteriormente, nós não lidamos com definição. Nós vamos lidar com conceitos, ou seja, com a conceituação do ser durante todo o percurso histórico. Então, como é que na antiguidade o ser foi tratado por pensador X, por pensador Y? É isso que nós vamos ver. Vamos ver o histórico do ser. E, por fim, nós vamos ver a crise da metafísica no pensamento moderno. Eu lembrei agora de um epistemólogo, um filósofo chamado Thomas Kuhn. Vocês vão ver o Thomas Kuhn aí mais na frente. E o Thomas Kuhn diz que todo saber ele tem um paradigma, que é aquele saber oficial. Algum tempo depois, aquele paradigma falha. Então, aquele paradigma começa a entrar em crise. E ao ele entrar em crise, ou seja, não responder de uma forma satisfatória todas as perguntas, há a revolução, que é quando vários pensadores tentam eleger um novo paradigma, até que se chega a uma ciência normal, ou seja, a um novo paradigma, onde esse paradigma tranquilamente pode entrar em uma nova crise, e aí os pensadores podem trazer novas revoluções, e os pensadores podem eleger um novo paradigma, e assim por diante. Então, a metafísica não fugiu dessa teoria do Thomas Kuhn. A metafísica também ela entrou em crise, quando alguns pensadores viram, na modernidade, que a metafísica, somente através da razão, que a metafísica é uma disciplina, é um saber especulativo, racional, não poderia dar conta das coisas do mundo e as coisas do homem ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a metafísica entra em crise, e aí há aquele processo, como diz Thomas Kuhn, de revolução, onde vários pensadores tentaram dar respostas a seu modo para a crise da metafísica.
E aí isso tudo aí culminou com a filosofia transcendental de Kant, onde na contemporaneidade ainda é um paradigma. Ninguém conseguiu ainda ultrapassar essa filosofia transcendental kantiana. Então, esse é o nosso ementário, ou seja, os nossos tópicos gerais. Os nossos objetivos. Nós vamos estudar os temas principais da metafísica com seus respectivos conceitos. E aqui é estudar mesmo, não tem o que criar. A gente tem que estudar, ler e ver quais são esses conceitos principais metafísicos, qual autor tal chamou conceito tal de quê, como foi que ele denominou o conceito tal, o outro autor denominou. Então, a gente vai ter que estudar mesmo. E um outro objetivo é que nós vamos compreender o percurso do ser nos momentos diversos da história da filosofia. Então, nós vamos compreender esse histórico do ser. O que significa o histórico do ser? Como o ser foi chamado nas mais diversas etapas do pensamento filosófico. E isso a gente vai ver, vai tentar compreender. E, por fim, a gente tem como objetivo também identificar essa crise da metafísica da modernidade, esse descrédito da metafísica. Quando a metafísica começou a deixar de ser paradigma, quando ela começou a ser questionada, chama-se crise da metafísica. E aí nós vamos identificar também como isso aconteceu. Ou seja, nossos objetivos são estudar os conceitos metafísicos tradicionais, compreender o histórico do ser e depois a gente identificar a crise da metafísica. Então, esses são os nossos objetivos. Nós já vimos o ementário, que são os tópicos gerais da disciplina, vimos a finalidade, o que é que a gente quer com essa disciplina, o que é que a gente, objetivo, o que a gente deseja, qual é a finalidade, onde nós queremos chegar, e, por fim, o conteúdo programático. E aqui no conteúdo programático, o que é que a gente vai ver? A origem da metafísica. E a gente vai ver que a metafísica e a ontologia, elas têm uma diferença. Então, a metafísica, em muitos momentos, ela se confundiu com a filosofia. Por muitas e muitas décadas, metafísica e filosofia foram usadas como sinônimos. E então, de onde que vem essa origem da metafísica? Essa origem da metafísica acontece quando os pensadores já não estão mais satisfeitos em explicar as coisas de uma forma mitológica, ou seja, através de mitos. Então, os pensadores começaram a recorrer a algo que chamam de razão. Então, a origem da metafísica se dá exatamente com esse rompimento, com essa ruptura do mito ao logos, do mito à razão. Essa coisa de não se tentar mais explicar através de deuses as coisas do mundo, mas através da própria razão. Já não se ia mais a um transcendente divino para explicar as coisas do mundo, mas a um transcendente racional. A razão é um transcendente, é uma coisa que ela não é palpável, eu não estou pegando na razão aqui. Então, nesse momento em que se deixou de explicar as coisas do mundo através dos mitos e começou a se explicar as coisas do mundo através de um logos, de uma razão, isso aí se dá ao nascimento da filosofia e o nascimento da metafísica, né? Agora, o porquê a gente vai ver isso aconteceu. A primeira coisa era a insatisfação dos pensadores. Eles não queriam explicar mais, já não bastava mais explicar as coisas através de mito. Então, eles foram buscar a razão para explicar as coisas. Mas por que isso? Onde deu origem? Alguns comentadores dizem que foi quando eles sentiram a diferença entre multiplicidade e unidade.
quando eles tomaram aquele espanto e viram que o mundo era uma coisa múltipla, mas que existia uma unidade para explicar todas essas coisas múltiplas. Então, quando isso aconteceu, nasce a filosofia, nasce a metafísica, quando rompe com os mitos, começa também a nascer isso tudo. Bem, então, como o nosso tempo é muito escasso, nós elegemos um pré-socrático, que é o pai, Platão mesmo chama de pai, no Teeteto, meu pai, um pensador que é o pai de toda a tradição, que é chamado Parmênides, ele é chamado pai do ser. Em Parmênides, nós vamos ver que ele buscou uma explicação inteiramente racional para as coisas. Então, os pré-socráticos, eles buscavam arqué, a origem de todas as coisas, de onde as coisas se fundamentam. Não é a origem do início, não, é de onde as coisas se fundamentam, a origem no sentido de fundamentação. E Parmênides dizia, é da razão. Por quê? Porque Parmênides vai definir o ser como aquilo que é verdadeiro. E aquilo que é verdadeiro só pode ser através do racional, porque o mundo aqui é uma ilusão. Esse mundo não pode me dar não pode me dar uma universalidade e uma necessidade para as coisas. E, na realidade, o que a metafísica ela busca é verdades universais e necessárias, verdades que servem para todo e qualquer caso no mundo e necessária, que tem que ser dessa forma e não de outra. E era isso que Parmênides buscava, o fundamento de todas as coisas, mas um fundamento de um modo universal e necessário. E por que Parmênides trabalhava com ontologia? Porque Parmênides, a metafísica, ela é mais ampla do que a ontologia. A metafísica ela se divide em ontologia e teodiceia. Teodiceia é o estudo das coisas de Deus, e ontologia é o estudo relativo a algo que se chama ser. E Parmênides ele vai ser exatamente o criador do ser. Então, a gente vê a criação da ontologia através do senhor Parmênides. Então, Parmênides dizia como que ele, em última análise, ele podia conceituar o ser. Ele dizia, o ser é racional. Tudo fora da razão é doxa, é opinião. Nada é episteme, nada é verdade. Só é verdadeiro o que é racional. Então, para Parmênides, ser esse racional. Passando, Platão, ele mesmo, como eu disse para vocês, se diz no Teeteto que é filho de Parmênides. Parmênides é o pai, mas que ele, de certa forma, assassina o pai. Por que Platão assassina o pai? Porque Parmênides não levava em consideração o mundo sensível. E Platão disse, eu tenho que partir de alguma coisa. Então, de onde eu tenho que partir? Eu tenho que partir do mundo sensível, para aos poucos ir me desligando e chegando a um outro mundo chamado inteligível. Então, Platão trabalha com a doutrina dos dois mundos. Existe o mundo da doxa, que é esse nosso aqui, da opinião, e existe o mundo da verdade, do conhecimento verdadeiro, que é o mundo da episteme, é o mundo inteligível, o mundo racional. É de lá que vêm as verdades. No entanto, essas verdades, por que eu reconheço uma cadeira? Porque aqui é uma cópia da cadeira que existe no mundo racional. Então, Platão, ele bebe nas fontes de Parmênides, mas, ao mesmo tempo, ele é um dissidente de Parmênides. Por quê? Porque Parmênides, ele anula o mundo sensível. E Platão não anula. Então, você tem que ir ao racional e voltar ao sensível, para você saber
e mostrar até para as outras pessoas que aqui é uma simples cópia, uma simples opinião, e que a opinião verdadeira, desculpe, que a crença verdadeira existe, que a verdade existe, está no mundo inteligível. Então, o ser, para Parmênides, é ideia. O que é a ideia? É o verdadeiro modelo de todas as coisas que está lá no mundo inteligível. Então, ser ideia significa a mesma coisa para Platão. Para Parmênides, ser é ser racional. Para Platão, ser é ser ideia. Aí já há uma modificação, e é por isso que eu falo no histórico do ser, porque para Parmênides o ser é uma coisa, para Platão, embora seja discípulo de Parmênides, o ser para ele ele já amplia, já modifica o pensamento de Parmênides. Então, se o ser para Parmênides é ser racional, o ser para Platão é ideia. O que é a ideia? O verdadeiro arquétipo de todas as coisas, o verdadeiro modelo de todas as coisas, algo que está lá no mundo inteligível e aqui nós só temos a cópia imperfeita. Por exemplo, a ideia de cadeira. A ideia da cadeira está no mundo inteligível, está na razão. Aqui, o que eu vejo é só uma cópia imperfeita do que está no mundo inteligível. Logo, para Parmênides ser, ser racional, para Platão ser é ser ideia. Para Aristóteles, também, Aristóteles foi discípulo de Platão e é um dissidente também, o ser é ser substância. O que é substância? A substância, Aristóteles pega o mundo inteligível de Platão, Platão tinha uma diferença entre os dois mundos, o mundo sensível e inteligível, e Aristóteles traz para a Terra o mundo inteligível. Só que aquilo que Aristóteles chama de substância é algo inteligível, mas está na própria coisa. No entanto, não deixa de ser inteligível, não. Ou seja, é o racional que está na própria coisa. E que por mais que a coisa mude, o racional, a substância não muda. Então, ela é elemento definidor das coisas, ela é o ser, é aquele que é, o ser é aquele que é aquilo que define, aquilo que diz o que uma coisa é verdadeiramente. E para Aristóteles, aquilo que é o ser, é a substância. Então, a substância é algo presente nas coisas que, por mais que a coisa se transforme, a substância permanece e ela nunca se transforma, ela sempre está ali. Então, na Idade Medieval, esse ser já ganhou um nome, né, que é Deus. E aí nós vamos ver direitinho o que acontece. Já foi uma ruptura também, com Platão, com Aristóteles, que Aristóteles falava em Deus, mas era um Deus bem diferente. Era um Deus que trabalhava com a gente através de um certo magnetismo. Ele não poderia chegar muito próximo da gente, porque ele podia ficar imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Então, Santo Agostinho, ele fez uma releitura de Platão, cristianizando Platão, e Santo Tomás, ele fez uma releitura de Aristóteles, cristianizando Aristóteles também. Então, continuou Santo Agostinho com a tradição platônica, mas botando numa vertente cristã, e São Tomás também uma vertente aristotélica, mas botando numa vertente cristã também. Então, daí, a metafísica, ela entra em crise. Então, surgem os empiristas. Empiristas são aquelas pessoas, aqueles pensadores, que definem as coisas do mundo pela experiência e não pela razão. Então, nós temos empiristas, como aí dentro do próprio empirismo, vai tendo rupturas. Nós temos empirismo, como, por exemplo, o Berkeley, temos empirista, como, por exemplo, Locke, temos empirista, como, por exemplo, o Hume. Então, cada um vai trabalhar com a experiência de uma forma diferente, mas cada um vai defender, em última análise, a experiência como determinadora de todas as coisas. Então, aqui, nessa crise da metafísica, já não é a razão que vai definir as coisas, e sim a experiência.
Nós vamos ver com maiores detalhes isso tudo, vocês vão ver no decorrer da disciplina. Essa é a nossa primeira aula, é o nosso primeiro contato. É uma aula só para eu apresentar o plano, para mais nada. Então, é só o plano que eu quero mostrar para vocês. Bem, depois, o que é que a gente vai ver? A metafísica em seu apogeu. E a gente vai ver dois grandes representantes desse apogeu metafísico. Um é Descartes e o outro Leibniz. O Descartes é aquele autor em que a gente vê, pela primeira vez, um apelo à subjetividade. Porque até então, na metafísica, o que a gente via? A gente via muito a questão do outro, ou seja, quem que definia, quem que dizia o que as coisas eram, era sempre a ideia, era sempre a substância, tá? E nunca o homem. Com Descartes, o homem veio ser o centro da definição das coisas. Quem define é o eu penso, é a subjetividade que vai definir todas as coisas. Através... Como que Descartes chega nisso? Bem, aqui merece, pela importância e porque Descartes vai ter uma forte influência em Kant, é bom que a gente veja isso aqui. Bem, Descartes vivia na academia, no meio acadêmico. Na academia, a única coisa que ele via era o quê? Era, para o mesmo tema, várias respostas contraditórias entre si. E o que o Descartes procurava? Ele procurava a verdade absoluta para a filosofia. Mas na academia ele não encontrava essa verdade absoluta. E o que o Descartes ele fez? Como ele não acreditava, como ele não encontrava no mundo em que as pessoas trabalhavam a racionalidade, ele foi para o mundo da vida e ele fez viagens. Lá, Descartes não encontrou a verdade absoluta, ele só encontrou verdades relativas. Em cada lugar que ele ia, ele encontrava uma verdade, mas era relativa àquele lugar e àquele povo, não relativa ao outro. Não satisfazia também Descartes, porque Descartes procurava a verdade absoluta. O que Descartes fez? Suspendeu o juízo de toda e qualquer coisa. Descartes suspendeu, porque Descartes começou numa dúvida. Será que eu existo? Será que o mundo existe? Será que as coisas existem? Porque não há uma verdade, eu não vejo nada de concreto, eu só vejo coisas contraditórias. Então, Descartes resolveu suspender todo e qualquer juízo em relação às coisas. Quando ele suspendeu, ele chegou à sua primeira verdade. Ele viu que se ele estava duvidando de tudo, do mundo, se ele realmente existia, se esse mundo existia, se Deus existia, se as coisas do mundo realmente eram como a gente via, se a gente realmente estava nesse mundo. Quando Descartes começou a duvidar disso, ele encontrou a sua primeira verdade. Ele viu que, duvidando, ele estava pensando. Então, se ele duvidava, ele pensava. Então, eu penso. É provado. Com isso, Descartes prova uma coisa que ele chama substancialidade da alma. Aquilo que não muda, aquilo que permanece na alma, que é o eu penso. Como eu penso e eu estou no mundo, o mundo existe. Como eu penso, e sou eu que estou pensando, eu existo. E como eu penso, e penso em perfeição, e eu sou imperfeito, existe alguém mais perfeito do que eu, logo Deus existe. Então, para isso, Descartes foi chegando a verdades, e Descartes instituiu um método, que é chamado método cartesiano. Ele disse, eu encontrei um método para eu chegar a verdades absolutas. E com isso, Descartes, ele fez essa apologia ao ser, o ser como ser humano, como subjetividade, como eu penso, e o homem vai para o centro de tudo, e é ele que determina, diz o que as coisas são, e não mais a essência e a substância. Bem, então Leibniz, ele era o saber oficial da Alemanha, no século XVIII, época do Kant,
E era isso que Kant queria romper, porque Leibniz trabalhava com estruturas metafísicas. Para ele, tudo, corpos e almas, eram formados por substâncias que ele chamava de mônadas. Mônadas não eram entidades físicas, eram entidades metafísicas, eram entidades simples, ou seja, indivisíveis, e eram substâncias, elas eram, não podiam ser de outra forma. Então, com Descartes, a metafísica a sua mais alta abstração. Então, a razão, desculpe, com Leibniz, a razão pode tudo. Da razão eu posso chegar a conclusões sobre o mundo e sobre o homem, somente a partir da razão. Então, nada mais precisa. O mundo é formado por mônadas, eu sou formado por mônadas, que são essas entidades metafísicas. Então, ser para Leibniz eram as mônadas, entidades metafísicas que formavam corpos e almas. E aí, foi renegado totalmente o caráter da experiência. Era só a racionalidade, era um único paradigma, era ela que chegava à verdade sobre o mundo e sobre o homem. Bem, nasce um senhor Kant e escreve em 1771 um livro chamado Crítica da Razão Pura, que é uma crítica à razão pura. É uma crítica exatamente a esses pensadores que têm a crença de que somente através da razão pura eu posso atingir corpos e almas, eu posso chegar à verdade sobre corpos e almas. E aí Kant instaura uma filosofia de transcendental. A filosofia transcendental, ela não é só razão, ela não só é experiência, mas também não só é a junção de alguma dessas duas coisas. Então, o Kant ele não era contra a razão, ele era preocupado, ele era apaixonado pela metafísica, e a preocupação dele era exatamente dar uma saída para a metafísica. Ele tinha medo que essa metafísica ela terminasse vindo por água abaixo, acabando, e com isso a razão entrando num total descrédito. E Kant, preocupadíssimo com isso, com a razão, começou a escrever, que foi culminar. Kant não só escreveu a Crítica da Razão Pura, mas tem toda uma trajetória pré-crítica que culmina com essa obra Crítica da Razão Pura. O que é que Kant vai criticar? Pensadores como Leibniz, que acham que pode chegar à verdade somente através da razão pura. E Kant vai fazer um apelo, tanto à experiência quanto à razão. Mas a coisa não é bem simples assim. Não é só juntar experiência e razão. Eu vou explicar para vocês com maiores detalhes em outras aulas. Enfim, aqui, com Kant, nasce uma nova filosofia, que é a filosofia transcendental. Hoje, muita gente ainda estuda a ontologia clássica, mas com Kant, o certo é que com Kant nasce um novo tipo de filosofia, que até hoje, a contemporaneidade, ela não foi superada ainda, a filosofia transcendental, e continua até hoje a contemporaneidade. Então, só relembrando, metafísica é diferente de ontologia, metafísica é mais amplo, ela não é só algo que está além do físico, mas ela é algo, um saber, um ramo da filosofia que procura por verdades universais e necessárias no sentido filosófico do termo, no sentido de que isso é isso e não pode ser outra coisa. Então, a metafísica ela vai se dividir em ontologia e teodiceia. Ontologia é um estudo relativo ao ser, e teodiceia é um estudo relativo às coisas de Deus. Pegamos os pré-socráticos, são filósofos anteriores a Sócrates, que já trabalhavam com a razão, que foram um rompimento com o mito, e vamos pegar mais especificamente Parmênides, que é conhecido como o pai do ser. Logo depois, Platão, que vai trabalhar o ser como ideia, Aristóteles vai trabalhar o ser como substância, Agostinho, que vai cristianizar Platão, Santo Tomás, que vai cristianizar Aristóteles, os empiristas, onde começa o paradigma da metafísica tradicional, começa a ruir, e eles começam a entrar em revolução, depois da crise do paradigma metafísico, e procuram outras
saídas para os problemas do mundo. E logo depois a gente vai ver Descartes e Leibniz, que são os grandes representantes da modernidade, onde Descartes mantém uma influência muito forte em relação a essa nova filosofia que até hoje perdura, que é a filosofia transcendental. Então, preste atenção que nós temos um conteúdo vasto e rico, nós vamos estudar esse conteúdo, tentar dissecá-lo, vamos ver, para Parmênides, nós vamos ver um poema dele que é muito lindo, onde ele vai chamar a razão de deusa. Vocês vão ter acesso a fragmentos de Platão, Aristóteles, Descartes, e por aí vai. Kant, não vou estudar o Kant, a Crítica da Razão Pura, porque é muito hermético, vou pegar o livro do Mário Ariel Gonzalez Porta, O Problema da Crítica da Razão Pura. A metodologia vocês já conhecem, tem os fóruns, tem as atividades, tem as aulas expositivas, né? Vamos ter aulas interativas, tem as leituras, as avaliações também vocês conhecem, tem as avaliações escritas, tem a segunda avaliação para quem faltar a primeira, tem o exame final, tem as atividades e os fóruns. As referências bibliográficas estão aqui. Mais uma coisa que eu queria falar sobre a referência bibliográfica, que eu botei isso aqui mais para ilustrar. Mas, no entanto, nós vamos estudar num texto próprio de Ontologia 1, que eu redigi para EAD. E lá nós vamos estudar nesse livrinho, e não precisa vocês irem em outros livros, só se vocês quiserem complementar mesmo o conteúdo da disciplina, que é tão apaixonante, tão vasto. Um dicionário de filosofia é importantíssimo, esse vocês vão ter que adquirir, tem online, aí tem muito dicionário em PDF aí da filosofia, e o texto eu vou postar para vocês no Siga, que é um texto nosso que traz todo esse resumo. Então, esse é o nosso plano de curso, e é isso que a gente vai trabalhar em nossa disciplina, tá? Então, eu espero que a gente tenha um trabalho bom, um trabalho frutífero, eu tenho certeza que a gente vai ter um trabalho muito frutífero, que nós vamos crescer muito aqui dentro da disciplina, é uma disciplina apaixonante, esse plano de curso, como eu disse para vocês, eu vou postar para vocês também, para que vocês acompanhem, e vou postar o texto também de Ontologia 1, que é próprio para essa disciplina, para que vocês estudem através dele. E vamos ter as atividades e os fóruns, as provas, e vamos ter as aulas, e desejo para vocês sucesso, tudo de bom, vamos caminhar juntos nessa disciplina, é uma disciplina hermética, mas a gente tenta facilitar de todas as formas essa disciplina. Então, muito obrigada, até a próxima.